Nas profundezas da floresta boreal, onde o inverno parecia eterno e o silêncio era quebrado apenas pelo ocasional uivo distante, vivia Sofia, uma garota de apenas 12 anos. Filha de um guarda florestal e uma veterinária, ela cresceu com um respeito incomum pela natureza e seus habitantes mais temidos. A família morava em uma cabana isolada, a última antes de quilômetros de floresta virgem que se estendia até os limites da pequena cidade de Pinheiros Altos. Era uma manhã gelada de março, quando Sofia, retornando da escola pelo atalho que cortava a floresta, ouviu um som fraco, quase imperceptível. Um gemido agudo que parecia um choro infantil. Movida pela curiosidade que sempre a colocava em situações inesperadas, Sofia abandonou a trilha segura e seguiu o som até uma pequena ravina coberta de neve. "Meu Deus!" exclamou ao encontrar um pequeno filhote, tremendo de frio, parcialmente coberto por neve. Seus olhos azuis intensos, ainda não completamente abertos, imploravam por ajuda. Sofia imediatamente tirou seu casaco e envolveu a pequena criatura. Foi só quando o pegou nos braços que percebeu. Não era um cachorro como inicialmente pensou, mas um filhote de lobo cinzento. "Não posso deixá-lo aqui", sussurrou enquanto procurava sinais da mãe loba. As pegadas na neve contavam uma história trágica. Marcas de sangue e sinais de luta sugeriam que a mãe havia sido vítima de caçadores ilegais ou de um confronto com outro predador. O bom senso dizia para chamar seu pai. As regras eram claras. Nunca interferir com a vida selvagem. Mas o filhote estava claramente órfão, desidratado e à beira da morte. Uma voz interior, a mesma que sempre a guiava em momentos cruciais, disse que este encontro não era acidental. Quando Sofia chegou em casa com um embrulho tremendo em seus braços, o caos foi instantâneo. "Sofia, o que você fez?" Seu pai, Ricardo, exclamou com uma mistura de surpresa e horror ao reconhecer o filhote. "Isso é um lobo, não um animal de estimação." Ana, sua mãe, aproximou-se com olhos profissionais de veterinária. "Ele não vai sobreviver à noite se não intervirmos", concluiu após um breve exame. "Mas Sofia, você sabe que não podemos simplesmente adotar um predador selvagem. Por favor", implorou Sofia, lágrimas escorrendo por seu rosto sardento. "Só até ele ficar forte o suficiente. Depois libertamos ele em uma reserva. Por favor, mãe." O olhar trocado entre seus pais dizia tudo. Este seria apenas o começo de uma jornada que nenhum deles poderia prever. Contra todos os protocolos e o bom senso, a família decidiu dar ao filhote uma chance de sobrevivência. Naquela noite, enquanto o filhote, agora chamado Luna, pois foi encontrado sob a luz prateada do luar, dormia aquecido próximo à lareira, Sofia fez uma promessa silenciosa ao pequeno ser. "Vou te proteger, não importa o que aconteça." Mal sabia ela que esta decisão, tomada em um impulso de compaixão, alteraria para sempre não apenas sua vida, mas a história de toda a comunidade. Os dias iniciais com Luna foram uma batalha constante pela sobrevivência. O filhote precisava ser alimentado a cada 2 horas com uma fórmula especial que Ana preparou, adaptando seus conhecimentos veterinários para a nutrição de um predador selvagem. "Ele não está aceitando a mamadeira", suspirou Sofia após mais uma tentativa frustrada na 3ª noite. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua determinação permanecia inabalável. Ana observou a cena com preocupação. "Lobos têm sistemas digestivos diferentes dos cães domésticos. Estou ajustando a fórmula, mas..." Ela hesitou, temendo desapontar a filha. "Sofia, precisamos estar preparados se ele não conseguir se adaptar." Ricardo, que inicialmente se opusera à ideia, surpreendentemente tornara-se um aliado. Sua experiência como guarda florestal incluía encontros ocasionais com matilhas de lobos. "Tente imitar os sons que a mãe faria", sugeriu. "Lobos são extremamente sociais e respondem à comunicação vocal." Seguindo o conselho do pai, Sofia começou a emitir sons suaves enquanto oferecia a mamadeira.
Após alguns momentos de hesitação, Luna finalmente começou a sugar o leite com voracidade. "Ele entendeu!" exclamou Sofia, lágrimas de alívio misturando-se com o cansaço em seu rosto. Enquanto Luna ganhava força, novos desafios surgiam. O filhote começou a explorar a casa, seus instintos naturais emergindo. Móveis ruídos, pequenos acidentes pelo chão e uivos noturnos que despertavam toda a família tornaram-se a nova normalidade. "Isso não é um cachorro, Sofia", alertou Ricardo após encontrar sua bota favorita destruída. "Luna precisa entender limites, mas através de métodos que façam sentido para um lobo." A família improvisou um cercado no quintal dos fundos, escondido das vistas da estrada principal. Ali, Luna poderia explorar em segurança, sentir os cheiros da floresta e começar a compreender o mundo além das paredes da casa. Foi durante essas sessões ao ar livre que Sofia notou algo extraordinário. Luna não se comportava exatamente como descrito nos livros sobre lobos. Ele observava os movimentos humanos com uma inteligência quase desconcertante, adaptando-se rapidamente às rotinas da família. "É como se ele estivesse estudando a gente", comentou Sofia durante o jantar, enquanto Luna dormia pacificamente sob a mesa. Ana trocou um olhar significativo com Ricardo. "É justamente isso que me preocupa, filha. Quanto mais ele se acostumar conosco, mais difícil será para ele retornar à natureza." O que nenhum deles percebeu naquele momento era que um vínculo único estava se formando. Algo que transcendia a relação entre humano e animal selvagem. Um laço que seria testado de maneiras que nenhum deles poderia prever. Os meses passaram com surpreendente rapidez, e Luna crescia a olhos vistos. O que antes era um pequeno e indefeso filhote, agora se transformava em um jovem lobo, com patas desproporcionalmente grandes, indicando que ainda teria muito a crescer. Sua pelagem cinzenta ganhava tons mais escuros nas costas, enquanto seus olhos azuis de filhote haviam se transformado em um âmbar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Sofia desenvolveu um sistema de treinamento único, baseado em observações que seu pai fizera de matilhas selvagens. Em vez de comandos tradicionais usados com cães, ela estabeleceu uma comunicação baseada em sons e linguagem corporal, que simulavam a hierarquia natural dos lobos. "Impressionante", murmurou Ana certa manhã, observando pela janela da cozinha enquanto Sofia e Luna realizavam uma espécie de dança sincronizada pelo quintal. "Ela não está domesticando o lobo, está aprendendo a falar a língua dele." Ricardo, embora ainda cauteloso, não podia negar o extraordinário comportamento do animal. "Ele compreende o conceito de território e respeita os limites que estabelecemos. Isso é incomum." Luna demonstrava uma adaptabilidade que desafiava as expectativas. Aprendeu a controlar seus impulsos destrutivos dentro de casa e, mais surpreendentemente, desenvolveu uma sensibilidade notável ao estado emocional de cada membro da família. Quando Sofia adoeceu com uma forte gripe, Luna permaneceu ao lado de sua cama, recusando-se a sair mesmo para as refeições. Quando Ricardo retornava estressado de conflitos com caçadores ilegais, o lobo mantinha distância respeitosa, como se compreendesse a necessidade de espaço. "É quase como se ele fosse..." Ana hesitou, relutante em antropomorfizar um animal selvagem. "Empático", completou Sofia, que aos 13 anos já demonstrava o mesmo instinto natural da mãe para compreender comportamento animal. Foi durante esse período que o primeiro sinal verdadeiramente incomum surgiu. Luna começou a alertar a família sobre visitantes muito antes que qualquer som pudesse ser ouvido. Mas, estranhamente, sua reação variava drasticamente dependendo de quem se aproximava. "Ele sabe diferenciar entre pessoas conhecidas e estranhos", observou Ricardo após Luna permanecer calmo, quando o colega de trabalho de Ricardo se aproximou, mas entrar em estado de alerta quando um caçador conhecido passou pela estrada próxima. O comportamento de Luna levantava questões fascinantes sobre a inteligência dos lobos e sua capacidade de discernimento. Porém, enquanto a família se maravilhava com essas descobertas,
Uma realidade inevitável se aproximava. Não seria possível manter Luna em segredo para sempre. A comunidade de Pinheiros Altos estava prestes a descobrir que uma de suas famílias abrigava um predador que, no imaginário popular, representava perigo e medo ancestral. O inevitável aconteceu numa tarde de outono, quando as folhas douradas cobriam o chão da floresta. Miguel, um dos colegas de classe de Sofia, havia insistido em acompanhá-la até sua casa para um trabalho escolar. Apesar das desculpas que Sofia inventara nas últimas semanas, desta vez não conseguiu evitar. Sua casa é mesmo longe, reclamou Miguel enquanto caminhavam pela trilha. Por que você nunca convida ninguém? Sofia mantinha-se tensa, planejando manter Luna no cercado dos fundos durante toda a visita. O que ela não contava era com a excepcional audição do lobo, que reconheceu sua aproximação muito antes que chegassem. Quando cruzaram a última curva antes da cabana, um uivo poderoso cortou o ar. Miguel congelou. "O que foi isso?" perguntou, olhos arregalados. "Provavelmente um lobo distante", mentiu Sofia, acelerando o passo. Mas era tarde demais. Luna, agora com quase 1 ano e consideravelmente maior, havia pulado a cerca com surpreendente agilidade e corria em direção a Sofia com entusiasmo evidente. O grito de Miguel ecoou pela floresta. "Lobo! Sofia! Corre!" "Não, Miguel! Espera!" Sofia tentou explicar, mas o garoto já corria desesperadamente de volta à trilha. Em menos de 2 dias, toda Pinheiros Altos fervilhava com rumores. "Os Mendes estão criando um lobo selvagem", sussurravam no mercado. "Aquela veterinária pirou de vez", comentavam na igreja. "É um perigo para nossas crianças", declaravam os mais alarmistas. O prefeito Thomas, pressionado pelos moradores, convocou uma reunião de emergência na prefeitura. A família Mendes foi intimada a comparecer. "Isto é uma violação de múltiplas leis estaduais", declarou o diretor do Departamento de Vida Selvagem, batendo na mesa. "Animais selvagens, especialmente predadores, não podem ser mantidos como animais de estimação." Ana tentou argumentar. "Não é um animal de estimação. Estamos reabilitando-o para... Para quê?" interrompeu uma moradora. "Para atacar nossas crianças? Meu filho teve pesadelos depois que Miguel contou sobre o monstro." Ricardo, normalmente calmo, elevou a voz. "Luna nunca atacou ninguém. Ele foi criado com respeito, não com medo." A discussão acalorada terminou com um ultimato. A família tinha 48 horas para entregar o lobo às autoridades apropriadas, ou enfrentariam consequências legais. Naquela noite, enquanto voltavam para casa sob olhares acusadores, Sofia chorou silenciosamente no banco de trás do carro. Luna, como se sentisse a angústia da família, emitiu um uivo baixo e melancólico que pareceu tocar a alma de todos que o ouviram. As 48 horas de ultimato transformaram-se numa guerra de nervos. Enquanto Ricardo buscava alternativas legais e Ana contatava colegas de universidades em busca de santuários adequados, Sofia passava cada minuto possível com Luna, temendo uma separação iminente. Foi durante esse período crítico que o extraordinário começou a se manifestar de formas impossíveis de ignorar. Na manhã seguinte à reunião tumultuada, a família acordou com latidos frenéticos. Não de Luna, mas de Max, o velho labrador de Dona Carmela, que vivia na propriedade vizinha. Os latidos tinham um tom de desespero que alarmou Ricardo. "Algo está errado", murmurou, pegando sua lanterna apesar do sol nascente. Para sua surpresa, Luna já estava em alerta, não com agressividade, mas com uma postura que Ricardo reconheceu de seu treinamento. A postura de um animal prestes a iniciar uma busca. "Sofia, mantenha-o aqui", instruiu Ricardo, dirigindo-se à porta. Mas Luna escapou por entre as pernas de Sofia, não para atacar, mas para liderar o caminho. Ele seguiu diretamente para a propriedade vizinha, com a família correndo atrás, aterrorizados com o possível confronto. O que encontraram mudaria tudo. Dona Carmela, uma senhora de 78 anos que vivia sozinha,
estava caída na varanda dos fundos, inconsciente após um aparente derrame. Max, incapaz de ajudar além de latir, parecia reconhecer Luna como um aliado, não como ameaça. "Chamem uma ambulância!" gritou Ana, imediatamente verificando os sinais vitais da idosa. O mais surpreendente não foi apenas que Luna encontrou Dona Carmela. Foi seu comportamento subsequente. O lobo deitou-se próximo à senhora, seu corpo grande oferecendo calor enquanto Ana realizava os primeiros socorros. Quando os paramédicos chegaram, Luna recuou obedientemente a um comando silencioso de Sofia, observando de longe, sem qualquer sinal de agressão. "Se não tivéssemos chegado a tempo", comentou um dos paramédicos, "ela não teria sobrevivido mais 1 hora nesse frio." A notícia se espalhou rapidamente. O lobo selvagem, o monstro que ameaçava a comunidade, havia de alguma forma percebido o perigo e ajudado a salvar uma vida humana. Mas este foi apenas o primeiro de uma série de eventos inexplicáveis. Na semana seguinte, Luna começou a demonstrar um comportamento que desafiava tudo o que se sabia sobre lobos. Ele parecia detectar mudanças sutis na saúde das pessoas, chegando a indicar com insistência uma mancha na pele de Ricardo que, após exame médico, revelou-se um melanoma em estágio inicial. "Isto é, sem precedentes", admitiu o Dr. Oliveira, oncologista do Hospital Regional. "Existem estudos sobre cães detectando câncer pelo olfato, mas um lobo selvagem demonstrar este comportamento direcionado e intencional." A comunidade começou a dividir-se. Alguns, liderados pelo prefeito, ainda insistiam que um predador selvagem não pertencia a um ambiente doméstico. Outros, impressionados pelos relatos que se multiplicavam, começavam a ver Luna sob uma nova luz. "Talvez", sugeriu o padre local durante um sermão surpreendentemente progressista, "devêssemos considerar que nem sempre compreendemos os desígnios da natureza." O delicado equilíbrio na comunidade de Pinheiros Altos foi completamente abalado numa tarde de sábado durante o festival anual de outono. Apesar da controvérsia em torno de Luna, a família Mendes decidiu comparecer ao evento, deixando o lobo seguro em casa. Sofia permanecia cabisbaixa, ainda processando a realidade de que, independentemente dos recentes acontecimentos, as autoridades estaduais haviam concedido apenas uma extensão temporária. Luna eventualmente teria que ser transferido para uma reserva. O festival acontecia no grande campo próximo ao rio, que cortava a cidade, com barracas coloridas espalhadas entre as árvores douradas pelo outono. Crianças corriam livremente enquanto adultos conversavam em pequenos grupos, muitos deles lançando olhares furtivos para a família Mendes. "Não deveriam ter vindo", murmurou uma mãe para outra, alto o suficiente para que Sofia ouvisse ao passar. A tarde avançava quando nuvens escuras começaram a se formar, mais rapidamente do que o previsto. "Vai cair um temporal", observou Ricardo, olhando preocupado para o céu. "Deveríamos ir embora antes que comece." Mas antes que pudessem se retirar, gritos desesperados vieram da direção do rio. "As crianças! Alguém ajude!" O pânico se instalou instantaneamente. Com as chuvas recentes nas montanhas, o nível do rio havia subido consideravelmente, e sua correnteza, normalmente tranquila, tornara-se traiçoeira. Um grupo de 5 crianças que brincava numa pequena enseada habitualmente segura, agora se agarrava desesperadamente a galhos parcialmente submersos, enquanto a água subia rapidamente. "Chamem os bombeiros!" gritou o prefeito. Mas todos sabiam que a estação mais próxima ficava a 30 minutos dali. Ricardo e outros homens tentaram formar uma corrente humana, mas a força da água tornou a tentativa perigosa demais. 2 das crianças conseguiram ser puxadas para a margem, mas 3 permaneciam ilhadas, a água subindo perigosamente. Foi nesse momento crítico que um vulto cinzento surgiu correndo pela trilha da floresta, movendo-se com velocidade impressionante. Luna, de alguma forma, havia escapado do cercado e percorrido os 3 quilômetros até o festival, guiado por um instinto que ninguém poderia explicar. "Luna, não!" gritou Sofia,
temendo que o pânico coletivo resultasse em alguém ferindo o animal. Mas antes que qualquer pessoa pudesse reagir, Luna mergulhou nas águas turbulentas, nadando com força surpreendente contra a correnteza, alcançou a primeira criança, Júlia, de apenas 7 anos. Com gentileza impressionante, segurou a manga de sua jaqueta com os dentes, puxando-a em direção à margem onde mãos ansiosas a receberam. Sem hesitar, Luna retornou às águas, repetindo o resgate com a segunda criança. Quando chegou a terceira, Miguel, o mesmo garoto que havia espalhado o alarme sobre o monstro. O garoto hesitou, aterrorizado. "Agarra a juba dele, Miguel!" gritou Sofia da margem. "Ele veio te salvar." Tremendo, o garoto agarrou-se ao pelo espesso de Luna, que começou a nadar em direção à margem. Foi quando um tronco arrastado pela correnteza atingiu ambos violentamente. Por um momento terrível, desapareceram sob as águas revoltas. "Não!" O grito de Sofia ecoou sobre o rugido do rio. Segundos depois, que pareceram uma eternidade, Luna emergiu, ainda segurando Miguel, mas visivelmente machucado. Com um último esforço heróico, conseguiu alcançar águas mais rasas onde Ricardo e outros homens puderam finalmente ajudar. Miguel foi imediatamente atendido, tossindo água, mas consciente. Luna, porém, desabou na margem, uma ferida visível em seu flanco onde o tronco o havia atingido. Ana imediatamente se ajoelhou ao lado do lobo, suas habilidades veterinárias agora desesperadamente focadas no animal que acabara de salvar 3 vidas humanas. "Precisamos levá-lo para a clínica agora", ordenou enquanto várias pessoas, incluindo algumas que antes exigiam a remoção do perigoso predador, se ofereciam para ajudar. Herói improvável salva crianças de tragédia. A manchete do jornal regional capturou perfeitamente a reviravolta na história de Luna. Nos dias que se seguiram ao dramático resgate, a clínica veterinária de Ana transformou-se em um improvável centro de peregrinação. Moradores que antes cruzavam a rua para evitar a família Mendes, agora traziam presentes, cartas de agradecimento e até mesmo petições assinadas, exigindo que Luna pudesse permanecer em Pinheiros Altos. "Nunca vi nada igual", comentou Ana para Ricardo, enquanto observavam a fila que se formava do lado de fora. "É como se a cidade inteira tivesse despertado de um pesadelo coletivo." Luna recuperava-se lentamente. A pancada do tronco havia quebrado 2 costelas e causado um trauma interno significativo, mas sua juventude e vitalidade jogavam a seu favor. Sofia praticamente se mudara para a clínica, dormindo ao lado da jaula de recuperação, recusando-se a deixar o lobo sozinho por mais de alguns minutos. Foi durante essa recuperação que Miguel, o garoto salvo por Luna, pediu para visitar. Acompanhado de seus pais, visivelmente nervoso, ele se aproximou da jaula onde o lobo descansava. "Posso tocá-lo?" perguntou em voz baixa. Sofia assentiu, abrindo a porta da jaula. Luna levantou levemente a cabeça, reconhecendo o garoto pelo cheiro. Com mão trêmula, Miguel acariciou gentilmente a cabeça do lobo. "Obrigado", sussurrou. "Sinto muito por ter te chamado de monstro." Aquele pequeno momento de reconciliação simbolizava uma transformação maior ocorrendo em toda a comunidade. O prefeito Thomas, sensível aos novos ventos políticos, convocou uma sessão especial do Conselho Municipal para discutir o caso Luna, como agora era chamado. "Talvez tenhamos sido precipitados", admitiu ele durante a sessão lotada. "O que testemunhamos desafia nossas noções preconcebidas sobre animais selvagens." O doutor Oliveira, que continuava fascinado pela capacidade de Luna em detectar condições médicas, apresentou uma proposta formal. "Este animal demonstra habilidades excepcionais que merecem estudo científico. Proponho estabelecer um programa de pesquisa, com Luna como participante, não como espécime." Representantes da Universidade Estadual manifestaram interesse em documentar o caso. "Pode ser um exemplo raro de coevolução acelerada", sugeriu uma bióloga comportamental.
A exposição precoce a humanos, combinada com possíveis características genéticas únicas, resultou em um comportamento que desafia categorizações simplistas entre selvagem e doméstico. As autoridades estaduais, pressionadas pela opinião pública e intrigadas pelo potencial científico, concordaram em estabelecer um precedente legal. Luna seria classificado como animal de valor excepcional para pesquisa e serviço comunitário, permitindo que permanecesse com a família Mendes sob condições especiais de monitoramento. Para Sofia, no entanto, as implicações científicas eram secundárias. O que importava era que seu amigo poderia ficar. Sempre soube que você era especial, sussurrou para Luna enquanto ele se recuperava. Agora, todos podem ver o que eu sempre vi. 3 anos se passaram desde o dramático resgate no Rio. Luna, agora um magnífico lobo adulto com pelagem prateada e olhos de âmbar profundo, caminhava calmamente ao lado de Sofia pela praça central de Pinheiros Altos. Não era mais uma visão que causava pânico. Tornou-se parte da identidade da pequena cidade. Bom dia, Sofia. Bom dia, Luna. Cumprimentou Dona Carmela, agora recuperada de seu derrame, enquanto regava as flores em frente à sua loja. O lobo aproximou-se gentilmente, permitindo que a idosa acariciasse sua cabeça, um ritual que se repetia quase diariamente. Pinheiros Altos havia se transformado. O que começara como um caso isolado de uma família abrigando um predador selvagem, evoluíra para algo muito maior. Um experimento social e científico que redefinia a relação entre humanos e vida selvagem. O Projeto Luna, como ficou conhecido o programa iniciado pelo Dr. Oliveira, expandira-se para além das expectativas iniciais. A clínica veterinária de Ana agora abrigava um centro de pesquisa que atraía cientistas de todo o país. Os estudos sobre as habilidades sensoriais de Luna levaram ao desenvolvimento de protocolos de treinamento para cães de assistência médica, capazes de detectar alterações sutis em pacientes com condições crônicas. Os lobos possuem capacidades olfativas até 5 vezes mais sensíveis que a maioria dos cães, explicava Ana para um grupo de estudantes visitantes. O que aprendemos com Luna está transformando nossa compreensão sobre como animais podem contribuir para a medicina preventiva. Ricardo, por sua vez, havia se tornado um defensor apaixonado da coexistência entre comunidades humanas e predadores selvagens. Seu programa de educação ambiental, inicialmente criado para Pinheiros Altos, foi adotado por dezenas de municípios na região. Por séculos demonizamos predadores como lobos e pumas, exterminando-os por medo e ignorância, apresentava ele em conferências. O que descobrimos com Luna é que existe um potencial inexplorado para relações mutuamente benéficas, desde que baseadas em respeito e compreensão. As políticas municipais sobre vida selvagem haviam sido completamente reformuladas. Áreas de preservação foram expandidas, corredores ecológicos estabelecidos e programas de monitoramento não invasivo implementados. A população de lobos selvagens na região, antes em declínio, começava a mostrar sinais de recuperação. Talvez a mudança mais profunda tenha ocorrido nas crianças da comunidade. Miguel, o garoto que uma vez fugira aterrorizado ao ver Luna, agora liderava o Clube dos Defensores, um grupo de jovens dedicados à proteção ambiental e educação sobre predadores. Antes de Luna, eu achava que lobos eram monstros das histórias, confessou ele durante uma apresentação escolar. Agora entendo que o verdadeiro perigo vem da ignorância, não da natureza selvagem. Para Sofia, agora uma adolescente de 16 anos considerando uma carreira em biologia comportamental, a jornada com Luna representava algo profundamente pessoal. O vínculo entre eles havia se aprofundado de maneiras que desafiavam explicações científicas convencionais. Não é apenas sobre comunicação entre espécies, refletiu ela, enquanto observava Luna interagindo com um grupo de crianças durante uma visita educativa. É sobre reconhecer que existem formas de inteligência e consciência
que não seguem padrões humanos, mas nem por isso são menos valiosas. Luna, por sua natureza, permanecia um enigma fascinante, nem completamente selvagem, nem domesticado, mas algo inteiramente novo. Estudos genéticos confirmaram que ele possuía uma rara combinação de marcadores associados à sociabilidade, similar às mutações que acredita-se terem iniciado o processo de domesticação de cães há milhares de anos. Ele pode representar um vislumbre do que aconteceu quando os primeiros lobos começaram a se aproximar de assentamentos humanos, teoriza um geneticista envolvido no projeto. Uma janela para o passado e, possivelmente, para um futuro de maior integração entre humanos e vida selvagem. Em uma tarde particularmente significativa, durante a cerimônia de inauguração da nova Reserva Natural Luna, que protegia mais de 5,0 hectares de habitat crítico para lobos, o prefeito Thomas, o mesmo que uma vez exigira a remoção do perigoso predador, fez um discurso emocionado. O que aprendemos com Luna vai além da ciência ou da conservação. Aprendemos sobre preconceito e como ele limita nossa capacidade de enxergar possibilidades. Aprendemos sobre coragem, não apenas a de um lobo que se lançou em águas perigosas para salvar crianças, mas a de uma família que desafiou convenções para defender o que acreditava ser correto. Acima de tudo, aprendemos que as fronteiras que traçamos entre nós e eles, entre civilização e natureza selvagem, são mais fluídas do que jamais imaginamos. Enquanto o sol se punha sobre a nova reserva, Sofia e Luna observavam do alto de uma colina. Um uivo distante ecoou da floresta, talvez um chamado de um lobo selvagem. Luna virou as orelhas na direção do som, mas permaneceu ao lado de Sofia. "Você sempre teve escolha", sussurrou ela, acariciando o pelo espesso de seu extraordinário companheiro. "Fico feliz que tenha escolhido ficar." O legado de Luna continuaria a se expandir nos anos seguintes, inspirando mudanças em políticas de conservação, avanços em pesquisas médicas e transformando profundamente a relação entre uma comunidade e seu entorno natural. Mas talvez sua maior contribuição tenha sido mais sutil: lembrar a todos que os limites de nossa compreensão são frequentemente definidos não pelas capacidades de outras espécies, mas pelas limitações de nossa própria imaginação. Esta história incrível nos lembra do poder transformador que encontros inesperados podem ter em nossas vidas e comunidades. Se você se emocionou com a jornada de Sofia e Luna, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com amigos e familiares que apreciam histórias inspiradoras sobre a conexão entre humanos e animais. Inscreva-se em nosso canal para receber mais narrativas fascinantes que exploram as surpreendentes capacidades dos animais e como eles podem transformar vidas humanas. Ative as notificações para ser o primeiro a saber quando novos conteúdos forem publicados. Deixe nos comentários sua própria experiência com animais especiais que mudaram sua perspectiva sobre a vida selvagem. Sua história pode inspirar outros a ver o mundo natural com novos olhos.